Seja muito bem-vindo ao canal Ágape, o Amor em Foco, e hoje no nosso quarto episódio, quadro Livro Aberto, eu tenho o enorme prazer de receber um casal aqui que, cumprindo com os deveres diários, busca viver o extraordinário. Você vai saber por que e como a partir de agora. César e Laiane, sejam muito bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Antes, não esquece de deixar o teu like, de se inscrever no canal e no final do vídeo, se fizer sentido pra ti, deixar o teu comentário. Para te dar início a esse nosso bate-papo, eu quero que vocês se apresentem, porém de uma forma diferente. Eu quero que a Laiane apresente para nós quem é o César e o César quem é a Laiane. Então, tendo em vista que vocês têm 10 anos de relacionamento juntos, eu acredito que vai ser algo que vocês vão tirar de letra. Então, podem ficar à vontade. Esse é o meu marido César, ele tem 30 anos, ele trabalha como desenvolvedor de tecnologia, TI. Tecnologia. Não sei falar direito. Fala. Ele é pai dos nossos filhos, ou filho, tem mais na barriga, não sei o que é. Ele é um homem muito calmo, tranquilo, graças ao bom Deus, casou comigo, com essa tranquilidade toda. E acho que é isso. Então, essa é a Laiana, minha esposa, né? Mãe das minhas filhas. E, né, temos uma gravidez, agora não sabemos ainda o que é. Ela é uma pessoa que gosta muito de ter as coisas organizadas, de saber como as coisas vão acontecer. Ela tem muita atenção no lar, né? E ela luta todo dia para tentar equilibrar a atenção com as crianças e ao mesmo tempo ter uma casa organizada, que eu sei que é uma coisa que importa bastante para ela. Perfeito. Então, para a gente começar agora de vez, Laiana e César apresentados, a nossa primeira pergunta é: quanto tempo vocês estão juntos? Contem pra gente quanto tempo vocês estão juntos e como foi que vocês se conheceram. Bom, a gente está, como tu já citou, 10 anos juntos. A gente se conheceu em 2011. A gente se conheceu fora da igreja, né? A gente se conheceu numa festa. E foi um relacionamento que a gente iniciou assim, meio aos moldes do mundo, né? E apesar de eu ter caminhado de igreja, demorou um pouco pra gente começar a conformar a nossa vida, o que a gente sabia, o que eu sabia, né? Enfim, que estava certo. Mas a gente se conheceu então numa festa, nada a ver em Ivoti, né? E engraçado porque nós estudamos no mesmo colégio, que era o Liberato, e a gente nunca soube da existência um do outro. Daí depois, quando eu já tinha terminado tudo, daí a gente foi numa festa de amigos em comum nos convidaram, que a gente acabou se conhecendo lá. O famoso rolê aleatório que as pessoas fazem hoje em dia. Rolê aleatório. Isso aí, mais ou menos. Pode ser, né? Dá pra definir Era assim. um grupo de amigos em comum e aí a gente foi na mesma topic, né? E eu não tava nem um pouco afim de ir, na verdade eu fui porque eles precisavam de gente pra fechar a topic. É verdade. E foi bem engraçado quando a gente chegou lá, porque tinha tipo um monte de... Era eu e meus amigos, assim, vários homens, né? E eu. E aí, no mesmo lugar lá, a Tupic já tinha pego outras pessoas, né? Mas no lugar onde pegou a gente, era só eu e meus amigos e a Laiana. Daí chegou ela com o pai dela saiu do carro e disse: só vai o homem nessa festa aí, não sei o quê. Foi bem engraçado. Engraçado, enfim, né? Uma história cômica. Perfeito. Bom, então vocês acabaram de citar, e já essa é a nossa próxima pergunta, que vocês se conheceram fora da igreja, né? Então a pergunta é: vocês se conheceram fora da igreja, só então mais tarde foram pra igreja e seguiram o catecismo que vocês seguem hoje, né? Correto? E o que fez vocês tomarem essa decisão e o que mudou depois disso? Nossa. Eu fui do Onda desde os meus 11 anos, né? Então o Onda é um movimento que tem aqui na Diocese de Novo Hamburgo, em algumas outras dioceses também, e eu tinha algum envolvimento, mas naquela época eu vivi uma vida bem dupla, assim, tinha uma vida dentro da igreja, uma vida fora da igreja, né, porque, cara, eu tinha 19 anos e eu acho que eu não dei conta de aguentar a influência das vontades do mundo naquela época, né? Então, foi mais ou menos por aí. Daí, quando eu conheci a Lai,
A gente se conheceu, como eu disse, numa situação bem do mundo, assim, nada a ver. Porque eu não participava de nenhum movimento da igreja. Eu fiz a comunhão. E aí depois da crise, meu pai e a mãe já não brigam mais. Eu optei por não fazer e nunca mais fui na igreja pra nada. Assim, vivia normal, né? Como normal a vida ali. E aí, naquela condição, eu acabei puxando a Laiana pra dentro do Onda, né? Quando a gente começou a namorar, né? Quando a gente começou a namorar foi um momento assim bem extraordinário, né? A gente tava sentado lá na casa da Laiana e daí ela olhou pra mim e disse, acho que a gente tá namorando, né? Daí eu disse, acho que a gente tá namorando. E assim começou o nosso namoro, bem romântico. Não, foi tipo... sim, foi indo, depois assim. Acho que teve um pouco. Mas... Teve uma espécie de oficialização, assim. Mas era engraçado, a Laiana me apresentando como amigo pra todo mundo. Da família. Levando nos lugares, esse é meu amigo. Óbvio que não. E aí... um padre que na época era vigário da catedral, né, o padre Luciano Almeida, ele era meu amigo já do Onda, porque a gente vivia já junto, né, convivia lá como vigário da catedral, ele era bem participativo assim nos movimentos. E aí era virada do ano e eu fui me confessar, porque eu achei que era uma coisa razoável de se fazer na virada do ano, né? E aí eu fui me confessar e aí a gente não vivia castidade, né? Então a gente tinha essa questão que estava em desacordo, né, com a doutrina. E aí eu fui me confessar e falei de todos os pecados que eu tinha, menos daquele, claro. E aí o padre, muito sábio, disse, tá, e como é que tá teu namoro, tal coisa vocês estão fazendo? E aí o padre Luciano, pra quem conhece, ele é bem direto, então, né, já me deu na letra ali. E aí eu disse, padre, tá assim, tá desse jeito, né, tá ruim. E aí ele disse, tu sabe que isso tá errado, né? Eu disse, sim, eu sei. Daí ele me fez ali eu fiz o ato de contrição, tudo, recebi a absolvição, mas na verdade eu não estava arrependido. Então foi até uma penitência, um sacramento da confissão inválido, né? Porque eu não tinha arrependimento real do meu pecado, né? E aí quando a gente chegou em casa, eu falei pra Laiana, aconteceu isso e isso e tal, só que eu tava tão imerso na minha vida e não queria abrir mão daquela realidade do mundo, que eu disse pra ela, mas eu acho que isso aí nada a ver, é como a gente expressa o nosso amor, não tem nada a ver. E aí a gente teve um período bem, na verdade que o relacionamento ficou bem ruim, assim, depois de um tempo, porque a Laiana sentia que eu tava com ela só por causa da relação, e eu tinha muita sede, né, como um cara de 19 anos tem, e aí... E o conflito também com algumas pessoas que a gente convivia, isso, né? No Onda, por exemplo, tinham vários casais que viviam a castidade e eu percebia que ali tinha alguma coisa diferente naquele relacionamento e que a gente não tinha, né? Que faltava. E aí Deus começou a movimentar o nosso coração, e ele fez uma coisa extraordinária, né? Que foi que ele botou no meu coração que eu ia propor pra Laiana que na quaresma, olha que absurdo, né? A gente ia fazer penitência de abstinência, né? É uma coisa bem absurda, assim, mas pra ver como a gente tinha eu tinha um conflito dentro de mim muito grande em relação a isso, porque eu queria viver a fé, mas ao mesmo tempo eu não estava pronto para dar esse passo, né? E aí a gente fez essa quaresma e foram os 40 dias melhores do nosso relacionamento até então. Daí mesmo depois desse tapa na cara de Deus não foi o suficiente, assim, a gente não se convenceu, né? E depois eu tive a oportunidade de fazer um retiro, e daí naquele retiro eu tive uma oportunidade de fazer uma confissão geral, e daí lá eu decidi que ia mudar isso, né? Daí no retiro eu comprei um terço pra lá, e daí quando eu cheguei na igreja, na missa de encerramento do retiro, eu olhei pra ela e disse, a gente vai ter que conversar em casa. Depois você pronto, vai virar padre agora, né? Já era. Aí eu dei o terço pra ela e disse, esse terço é o sinal do compromisso que eu quero firmar contigo, porque eu quero que a gente viva a castidade, porque não dá mais pra viver assim, tal. E aí a gente conseguiu dar o passo de virar o coração. Depois teve muita luta pra manter, né, o propósito. Mas ali pelo menos o propósito nasceu e a gente começou a querer viver como a igreja nos pedia César pra me viver. pediu também que eu fizesse uma confissão geral, como a gente tinha feito no retiro, e eu procurei justamente o Padre Luciano, por já conhecer a nossa história, a nossa luta, e fiz uma confissão geral com ele. Daí ali acho que a gente realmente
se abriu a graça de Deus, assim, pra que a gente pudesse dar o mas foi passo muito e difícil, né? não sair, né? E essa questão de viver a fé, como disse César, veio de ti para a Laiane, né? Da tua família, foi incentivado de família? Foi algo que surgiu natural? Como que... Então, eu recebi meu batismo, tinha todos os sacramentos, né? Que me eram competentes, né? E minha família, assim, tinha uma vontade de ser católica, né? A minha mãe, quando ela era mais jovem, ela era bem forte isso, né? Ela sempre falava que no domingo era a roupa do domingo e eles caminhavam não sei quantos quilômetros até a capela para ir na missa, tal, né? E ela tinha isso, mas acho que na vida adulta dela aquilo deu uma adormecida, né? E é uma realidade da geração dela também, que eles não têm a mesma instrução que muita gente da nossa geração tem. Então ela tinha essa vontade, e daí na época eu lembro até hoje que uma coisa que fez ela ser fiel às missas depois de mais velho, assim, foi quando ela fez um propósito que a família não estava muito legal de grana e o pai tinha que vender um carro que ele tinha que era mais caro, assim, e daí ela fez um propósito que ele ia vender a S10. Se ele vendesse a S10, ela ia ir todo domingo da missa. E ali ela começou a ir todo domingo da missa. E aí, ou seja, tem um fundo de catolicismo na minha família e gente com bom coração, mas não tinham instrução, não tinham, né? Então, sim, tem um fundo de católico. A minha mãe sempre quis que eu vivesse isso tudo, mas ela não tinha a clareza de tudo, né? Tanto que desde, sei lá, 14, 15 anos, ela me incentivava a usar preservativo, não sei o quê. Ela não tinha noção, né, das coisas, né? Mas no final, meu pai e minha mãe acabaram até se divorciando e tal. Então, pra ver o nível que, tipo, não tinha essa... E isso acaba influenciando nessa fase da adolescência. Também, né? Esse período, assim. E aí, enfim, tinha apoio, mas não era uma coisa assim... Por exemplo, eu quero dar para minhas filhas, assim, uma solidez nisso que não vai ter nem discussão na vida delas, entendeu? Mas com a minha mãe minha família não era bem assim. Minha família da Lai também tinha um fundinho, né? Minha mãe mais uma pessoa assim de oração, mas não de ir à missa todo final de semana, né? E o meu pai, por família, ele ou era, não sei dizer, evangélico luterano, então... Mas ele reza Ave Maria. É uma coisa também sem muito fundamento, assim, né? Então pra mim... Eu meio curioso. Quando minha mãe pediu pra ir na missa por algum motivo, uma comunhão de algum primo, alguma coisa, pra mim era uma chatice, assim, né? No final, daí, eu pedi pra lá ser crismada, né? Isso, eu não tinha crisma, o César me pediu pra fazer a crisma, daí eu fiz com 18 anos a crisma adulta, né? Estou nessa agora, inclusive, também. Tô fazendo com 25. E daí eu pedi pra que o César fosse meu padrinho, porque normalmente você pede pra uma mulher, ser madrinha da mulher, né? E o Padre Delcio, conhecendo a nossa história, autorizou que isso fosse possível. Eu nunca vi o César chorar tanto na vida dele quanto naquele dia da minha crisma, assim, ele tava muito emocionado. Mas ele tava muito emocionado, porque ele tinha um entendimento do que tava acontecendo ali comigo, né? Eu não tinha muito, assim, mas... E ele tava muito emocionado, e aquilo me deu um sinal, assim, do amor verdadeiro dele, assim, né? Principalmente pra minha salvação, assim. Depois disso, muita coisa mudou na nossa vida, claro, né? A gente tentou... Mas a nível de fé, eu sempre fui um cara interessado no dogma, na doutrina, né? Mas aquela parte da doutrina eu escolhia dar uma esquecida, né? Eu não queria saber muito. Por ser, assim, conveniente pra mim, né? E aí, a partir dali, a gente começou a mergulhar mais nesse lado, tanto que depois a gente começou um processo de estudo da teologia do corpo, que a gente foi bem a fundo, assim, com a galera. Mas, enfim, né? Aí tem muita coisa pra falar. Perfeito. Já que a gente tá nesse assunto, a próxima pergunta ela vem de encontro a isso. A gente não chegou a comentar aqui, mas conversamos nos bastidores, né? Que vocês optam pela abertura da vida. Então a próxima pergunta ela tem relação com isso. Quais são os maiores desafios que vocês enfrentam por optarem pela abertura da vida? E também que vocês me comentaram no nosso bate-papo antes de vir pra cá, que a Laiane ela opta por ficar em casa, né? Pra cuidar da criação dos filhos e tudo mais. Então quais são os maiores desafios que vocês enfrentam por optarem pela abertura da vida e pela Laiane ficar em casa, né? Laiane, até vou me acostumar até o final de falar a Laiane na cabeça. É Daiane, né? Laiane ficar em casa pra cuidar dos filhos. Então, eu diria que depois que a gente adotou isso na nossa vida, a gente teve muito mais paz, na verdade. Até a gente chegar nesse ponto, a gente tinha um conflito, né? Que a Lai sempre tinha essa vontade de dar muita atenção para os filhos, a gente entendia que esse era o melhor bem que a gente poderia ter no nosso matrimônio,
Mas aí tinha a pressão do pai dela, tinha a pressão da sociedade, tinha a pressão de todo mundo pra ela continuar Eu sou trabalhando. filha única, né? Então, assim, todo um sonho De faculdade, de não sei de o quê, emprego, né? de né, ser uma pessoa bem sucedida na vida, era sobre mim, né? A minha mãe não tanto, mas meu pai principalmente. A tua Então, mãe, ela consegue enxergar nessas outras coisas as realizações da vida. isso. Teu pai, ele tá mais ligado. ligada a esse materialismo, assim, né? E aí, pra mim, o que me prendia mais a dar o passo era justamente isso. Como eu vou justificar Esse julgamento. meu pai? O que ele vai pensar de mim? E aí eu, conflitando com isso, mas nunca botando isso muito pro César e também não entendendo que era isso que me prendia, né? Tentando dar outras justificativas e tal. E aí quando eu esclareci isso pro César, ele diz, não, mas... Então, é justamente por aí que nós vamos dar o passo, né? Porque tu não tem que provar pra ninguém ou pro teu pai que tu é uma pessoa bem-sucedida. Tu tem que corresponder àquilo que Deus tá chamando, né? Dentro de ti, aquilo que Deus quer de ti. E aí a gente resolveu dar o passo. E aí em direção espiritual eu sempre colocava, eu tenho muito medo de falar pro meu pai, tenho muito medo de externar isso. E aí o padre Lucas falava, espera pro momento certo. Deus vai te dar a hora, o momento e a oportunidade certa pra falar. Não queira antecipar as coisas, né? E aí até foi bem engraçado que a gente tava no momento do almoço, a Gabi já tinha nascido, já tinha mais de 4 meses, que teoricamente a mulher tem que voltar pro trabalho, né? E a gente tava no almoço e meu pai perguntou, ué, tu não vai, quando é que tu vai voltar a trabalhar? E eu, meu Deus, e agora? Então, pai, né, nós entendemos pra nossa família que é melhor eu estar em casa. E pronto, eu falei isso. E aí veio muito forte, eu acho que, assim, a solidez que a gente teve em adotar isso e adotar a estrutura familiar, né? Então, a partir dali, o pai da Laiana não questionou mais, porque eu sou o pai da família aqui. Eu, César, sou o pai dessa família. Então, ali, acho que ele me respeita muito nessa autoridade de pai. E o César falou assim, né? Fica tranquilo, porque eu vou dar conta da nossa família. Eu falei aí os pais, né, e daí deu um choque, assim, mas eu disse, não, fica tranquilo que eu vou dar conta de botar tudo na mesa que tem que botar. E aí ele até falou assim, não, vocês sabem que é difícil, vivemos tempos difíceis, aquele mesmo discurso que, né, que sabemos que na verdade é tudo ao contrário, né? Mas se precisar, eu estou aqui, ele falou, né? Então aquilo mexeu muito comigo, porque ele se colocou também como pai, como avô, né? Que assim, eu não concordo, posso até não concordar, mas eu tô aqui, caso precisarem, exatamente. Então assim... Foi importante o César ter se colocado também, não ter deixado só eu responder, né? Ele foi ali e disse, mas pode deixar, que aqui é eu que vou suprir, Porque é uma decisão da nossa família, né? E aí isso trouxe muita paz pra nós, porque a gente tinha esses conflitos, né? Eu tinha esse desejo sempre, eu falava pra lá e ela sempre trazia muito essa questão, e aí... E óbvio, assim, né, eu gostava muito da minha profissão, né, eu sou técnica em às vezes as pessoas, a gente fala isso das pessoas, dizem, é que tu é assim, tu gosta de ficar em casa, não sei o que, eu gosto de trabalhar. Mas a Laiana também gostava de trabalhar, gostava de ter as colegas de trabalho dela, gostava de tudo. Muito do ambiente que eu trabalhava, da minha profissão, né, eu tava cursando lá o 6º para 7º semestre de engenharia química, então assim, eu sempre gostei, né? Tinha uma trajetória profissional. Mas eu entendia que aquilo não era mais importante, então eu abri mão, assim, sem muito pensar, assim, sem... E na época foi uma coisa bem conflitosa, porque eu também tive uma troca de carreira ali que me fez dar uma baixada no salário, então a gente viveu uma época assim bem apoiado na Providência, foi uma graça muito grande, assim. Mas respondendo a tua pergunta, esse é o primeiro ponto, trouxe muita paz, e acho que os maiores desafios que a gente tem é a manutenção dessa paz dentro de casa, né? Porque eu tenho que me focar nas minhas coisas do meu trabalho, mas a minha esposa também... eu trabalho em casa hoje, também, graças a Deus. Minha esposa ela tem as coisas dela que ela tem que fazer também, daí as meninas têm as coisas dela, às vezes eu tenho que ajudar. Eu acho que o maior desafio é o dia a dia, assim, né? Não tem, mas é que vai vir mais uma criança, ok. A gente percebeu isso quando veio a Tereza, assim, que foi uma coisa muito natural. A gente tem a Gabriela e a Tereza, né? A Gabi foi o primeiro filho, gente. Aí tudo muda, né? Tudo foi bem louco, mas aí a Tereza, ela simplesmente veio, encaixou na nossa rotina e pareceu que trouxe mais paz do que quando só tinha a Gabi, assim. Então, nesse ponto, assim... Mas, assim, os desafios continuam, né? Não é uma criança só, são duas e tudo isso vai. Eu diria que o dia a dia é o mais... Eu não escolhi isso por ser uma vida fácil, né? Ou por ser uma escolha fácil.
Mas escolhi porque eu entendia que eu precisava corresponder àquilo que eu prometi no matrimônio. E né? onde a educação gente, dos filhos. e aí a gente sabe onde é que tem mais valor pra nós. Isso, Pra nossa família. Onde é que tá todo o valor. Até esse dia, ontem, eu acho. o padre Paulo Ricardo repostou uma pergunta que ele fez, que um rapaz fez pra ele, como ter uma família numerosa nos dias modernos. Né? Numerosa. Numerosa. E aí ele trouxe a questão do tempo, que é a questão que eu acho que as pessoas mais têm dificuldade, né? Que na prática o que significa. Eu achei muito interessante que ele nem trouxe assim linhas dogmáticas, assim, né? Fundamentou com o catecismo, enfim. Né? Ele trouxe a realidade. Para tu ter uma família numerosa, tu tem que dedicar tempo pra tua família. Alguém tem que dedicar. Ou vai ser tu, como pai, ou vai ser a mãe como esposa, né? E não tem o que fazer, né? Tempo é essencial. A gente precisa... Alguém tem que ter tempo para dar atenção pra família. Senão família numerosa vai virar esculhambação, assim, né? É meio complicado. E em relação à abertura à vida, assim, também foi... A gente viveu um tempo de conflito, né? Porque o César comentou, né? Que sou uma pessoa que gosta de controlar muitas coisas. Então, pra mim, assim, eu tinha que ter aquela coisa, não, que daqui a tanto tempo, né? Eu vou ter o próximo, né? Quando planejamento, assim, aquela coisa. E sempre parecia que eu tinha que encontrar a justificativa para entrar de acordo com aquilo que eu queria, né? E com a vinda da Tereza foi mais ou menos assim, né? Eu queria que eu tivesse a partir de tal tempo da Gabi. E aí foi assim. Só que quando a gente abriu não é que a gente se abriu, a gente estava sempre aberto. Isso, quando a gente, digamos assim, parou de espaçar isso. Não chegou, né? A Tereza não vinha. Demorou e ali 9 meses, 9 meses sem a Tereza vir. E ali eu comecei a entender essa coisa, assim, de que eu não controlo nada, né? Principalmente isso. E com a chegada da Tereza, essa percepção de que ela só agregou, assim, né? De que eu vi uma maternidade muito mais tranquila, muito mais leve do que com a Gabi. Eu já abordei de uma forma muito diferente, assim. Também Deus vai dando a graça, o amadurecimento, né? Então, a partir da Tereza, o César sempre tinha esse desejo, né? De viver uma abertura total, plena, né? Sem controlar ou espaçar muita coisa. Olha o palavreado, não é plena. A abertura de quem tem justificativa grave para espaçar a gravidez é plena também. Não é isso que a gente está querendo dizer. Isso. O que a gente está querendo dizer só é dar literalmente para Deus o controle. Isso. Né? Foi um ponto que, quando eu questionei, né? A gente não chegou aqui a entrar mais detalhamentos, mas o que é abertura da vida, mas isso com o primeiro casal que veio aqui, que haveria esse modo de vida, que era Ezequiel e Luciano. E aí, um dos pontos que eles apontaram, quando eles foram explicar a abertura da vida, o Ezequiel falou que é literalmente tirar o controle de nós, que é o que a gente quer, porque o que a gente mais escuta hoje, não sei, talvez eu esteja convivendo, é planejado, errado, filho né? é planejado. Não, mas é a frase, eu quero ter 2 filhos, eu quero ter 4 filhos. Casal, né? Tu literalmente escolhe, então, tu acabou de dizer, né? A abertura da vida é literalmente deixar que Deus tenha o controle. Isso, é o senhorio de Deus na nossa vida. Ter a clareza de que quem é o Senhor da vida é Deus. E um ponto bem importante também que a gente comentou no nosso primeiro bate-papo, que a abertura da vida, muitas pessoas já, como o César disse, né, pensam em famílias numerosas. Mas o Ezequiel e o Luciano nos falaram que eles têm casais que eles conhecem, não sei se vocês também têm, mas que não tem nenhum filho. Então a abertura da vida é tanto para vários filhos quanto para nenhum. Exatamente, a gente não sabe. A abertura da vida filhos, é literalmente isso que a gente está conversando agora. Dá para Deus a autoridade sobre esse assunto, né? E tem casais que, infelizmente, né, não sei se infelizmente ou felizmente, os planos de Deus são assim, muito maiores do que nós, mas às vezes não conseguem engravidar. A gente tem vários amigos que têm essa situação, né? Então, falando, né, é importante isso, assim, entender que a abertura à vida, às vezes as pessoas acham, vou casar, vou engravidar no instante, né? E não é verdade isso, né? Tem situações em que até casais bem jovens e saudáveis, teoricamente, teriam tudo para ter um filho logo e não vem. Um exemplo simplesmente não chega a ser ainda um grande período, mas o próximo casal que vai vir aqui pra esse bate-papo, que é o Kaique e a Letícia, né? Claro, eles recém-casaram, eles falaram em fevereiro, então são aí 6, 7 meses, né? Mas já é um período que poderiam... A nossa primeira gravidez veio com 4 meses. Mas é isso aí. E sim, falando da gente, né, em relação a como é a reação das pessoas em relação a isso, né? Principalmente da minha família, porque a minha sogra não fica se querendo falar muita ela coisa, tem uma vontade de... Minha mãe, ela é uma pessoa
que tem uma linha parecida assim com a Laina. Ela gosta de ter as coisas planejadas, ela gosta... Então, ela tem uma vontade de dar uma opinião, de tentar nos ajudar, mas ela entende também que a gente tá apoiado em fundamentos que a gente está vivendo, que daqui a um pouco talvez ela não tenha tanto conhecimento em relação a isso. Então, ela nos respeita muito também. E aí, pro meu pai... uma certa autoridade do que vocês estão fazendo. Podemos dizer, né? Isso. E aí, pro meu pai, isso é um pouco estranho, mas ele tá aprendendo. se adaptando, assim, né? Porque cada filho que chega é uma alegria, né? Então, ele aproveita essa alegria, ele percebe e como ele tá esperando muito o guri, Vem toda menina, notícia de menina. gravidez pra ele Ele é fica uma nessa chance de vir um guri, então ele tá, né, nessa A ansiedade, gente tá né? quase que vem a menina, porque daí... E de agora vocês não sabem ainda, né? Não sabemos. Perfeito. Bom, a gente também conversou nos bastidores aí sobre a questão do tempo de relacionamento. Eu também já comentei, né? Revelei antes mesmo de vocês que vocês têm 10 anos juntos. E 5 anos desses 10 foram de namoro, né? Se eu fizer a conta certa. E vocês consideram hoje, depois de 4 anos de casado, tá certo? 4 anos de casado, que foi algo bom ou não? Não vou dizer que foi ruim, porque vocês não teriam chegado no casamento, né? Mas esse tempo que podemos dizer que é um longo período, né? 5 anos de namoro. Eu tenho já também pra ano quase pro sexto. Vocês consideram que esse período de namoro, agora depois de 4 anos de casado, foi algo bom ou não tão bom assim pro casamento? Eu considero que, assim, vamos lá, nas nossas condições, né? Tipo, eu era um homem com 19 anos que tinha um conflito extremo em relação à vida que eu queria viver. Então, esse período de 5 anos, na minha visão, eu não acho que todo mundo tem que viver 5 anos de namoro. Tem pessoas que têm muito mais clareza na sua vocação, tem muito mais maturidade do que eu tinha quando eu tinha 19 anos. E para nós foi importante porque nos ajudou a maturar esse relacionamento e ter certeza que ele era um relacionamento certo. Eu tive dúvidas ocasionais no meio, foi bem, né? E foi um monte de coisa importante que no final hoje nos dá muita solidez na vocação que a gente vive, né? Mas eu diria que quem tem mais clareza, assim, né? Eu diria para tentar não buscar. Por quê? Porque quando a gente atingiu assim, de forma concreta, não perfeitamente, porque a gente sempre viveu na dificuldade, na luta do que a castidade traz, né? Mas quando a gente, assim, conseguiu, acho que viver bem isso, a gente começou assim, mas a gente precisa dar o passo, né? O nosso relacionamento começou a pedir os passos. Isso foi um ponto bem interessante, assim, que a gente saiu de um relacionamento ali de duas pessoas, assim, de adolescentes, né? Vão se curtindo, não sei o quê. Aí foi evoluindo com o tempo, a gente foi se conhecendo mais e chegou num ponto que a gente, tipo assim, daqui... namoro, deu. Não tem mais o que fazer no namoro. Deu, chega de namoro. Isso. Então agora vamos seguir. E aí isso foi bem forte pra nós. Assim, e foi muito claro, né? Porque foi claro, a gente foi percebendo isso e aí eu comecei a ansiedade. E daí a gente noivou em 1 ano. E daí eu sempre dizia pra ela, se eu vou noivar contigo, eu souber a data do casamento. Não faz sentido a gente noivar, né, sei lá, mais 5 anos. Porque a gente tem um conhecido que brinca que não pediu a namorada dele em casamento, ele só noivou. Ele tá noivando. Já fazem acho que uns 4 ou 5 anos que ele tá assim. Enfim, né? Desculpas, né? Mas isso Se ele estiver vendo, ele vai saber quem é. Eu acho que ele não vai saber. Ele não vai ver. Perfeito. Vocês tinham mais algo pra falar ou por quê? Não, só isso, assim, que eu diria só para as pessoas olharem bem, né? E se eles sentem que deu o tempo de namoro que nem a gente sentiu, busquem logo o sacramento do matrimônio para viver logo a vida de casado, né? Porque a gente também, nós tínhamos esse lado, mas tem gente que também tem outras dificuldades, não consegue entender, não tem um carro, não vou casar, não tem uma casa minha, não vou casar, cara, tudo isso se resolve, né? Eu ouvi uma frase, acho que foi semana passada, né? Eu não lembro exatamente quem que foi que colocou essa frase no seu Instagram, que foi: se você está em busca desse sacramento, né, que é o matrimônio, e enfim, tá com medo, algo assim, dê o passo que Deus dará o jeito de colocar no chão, né? Então, ou seja, você tá ali, paga aquele medo, será que eu dou o passo? Parece que tu não enxerga. E também tem uma coisa, assim, né? Até onde eu consigo entender a vocação, Deus nunca vai te dar 100%, assim. Não vai botar um outdoor na tua frente dizendo, tu tem que casar, né? Até o sim do teu casamento, tu vai ter aquele 1% de...
será? Vai estar né? entrando na igreja e vai. Será que ela Meu mesmo? Deus. Ou ele mesmo? Ou até, será que é Que é esse isso, a minha vocação? Se tu é sério em relação a isso, provavelmente tu vai ter a dúvida, né? Mas aí Deus confirma, né? E aí é natural. Eu digo que se eu soubesse quão bom era viver casado, no meu caso com a Laiana, óbvio, né? Eu teria casado muito antes, né? Porque eu acho que a gente perdeu tempo, assim, dá a sensação que a gente perdeu tempo, mas ao mesmo tempo é aquilo que eu falei. A gente entendeu que foi a gente importante. amadureceu muito durante esse Foi período. necessário também. É. Bom, vamos para a última pergunta, que é sobre desafio, que a gente está falando de desafios, aí depois a gente vai para uma parte mais tranquila. Mas hoje, qual é o maior desafio que vocês enfrentam como casal? É aquilo que eu tava citando, é o cotidiano, eu acho. O cotidiano é a disciplina das pequenas coisas, na minha opinião, isso é o mais complexo, assim, porque... inclusive aquela questão Tem assim, algo assim específico, como por exemplo, vou dar um exemplo meio da Cauana. A Cauana é uma pessoa muito pontual e eu já sou uma pessoa bem atrasada, assim, é uma coisa que eu tenho buscado trabalhar bastante. Então a gente tem esse conflito na hora de sair, a gente tem um conflito quando a gente marca alguma coisa, né, e depois eu pude entender, buscando mais o meu amadurecimento, que essa minha falta de compromisso, digamos assim, ou melhor, o atraso, ele é reflexo de uma certa falta de compromisso, né? Então isso foi uma coisa que a gente lutou bastante e hoje, graças a Deus, está muito melhor. Então tem algo específico assim que diverge muito entre vocês e vocês veem que é um desafio muito grande? Tem. Sou eu o problema. Não, brincadeira. Assim, eu acho que a maior dificuldade do nosso dia a dia é a minha falta de virtude em relação à ordem, né? A ordem é muito boa, só que minha ordem às vezes é desequilibrada. Eu coloco as coisas e a ordem das coisas na frente das pessoas ou na frente daquilo que é mais importante. Então, às vezes, eu fico muito estressada, porque eu olho as roupas pra lavar, a casa muito suja, e eu não consigo fazer, porque as crianças estão demandando tempo, estão demandando cuidado, estão chorando, estão doentes. E aí eu não consigo, ainda não atingir o equilíbrio, né, de olhar pra isso e entender, não, tá tudo bem, quando eu puder eu vou arrumar. Porque o César, ele é muito tranquilo, ele não me cobra nada em relação a isso, a organização, porque ele sabe que o mais importante é eu atender as meninas, né? É eu parar 1 hora pra ler alguma coisa com elas, pra eu estar com elas. E aí esse desequilíbrio meu, às vezes, é o que mais causa o conflito lá em casa. Quando eu chego em nível de estresse muito grande. Eu diria que um dos desafios é uma coisa que eu acho que todo casal tem dificuldade de acertar, principalmente porque no namoro tem uma vida que tem muito mais tempo do que depois de casado, que tem menos tempo, em geral. É a questão da rotina de oração, que eu acho que a gente tem muita dificuldade, nossa, assim, porque daí tu não vai viver uma rotina de solteiro, né? Tu não pode acordar a hora que tu quiser e fazer as coisas do jeito que tu entende que é melhor, ou enfim, tem um horário marcadinho pra oração. Tu vai ter horários horário marcadinho, que agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer isso, né? Eu sempre digo que os filhos, eles vêm pra trazer um pouco de caos na vida da pessoa, e isso não é de todo ruim, né? E isso é uma realidade, né? Às vezes a gente acordou mais cedo um dia, não, vamos fazer assim, vamos acordar mais cedo, acordou mais cedo, aí começamos a fazer nossa oração, pum, as gurias acordaram mais cedo também, sabe? E aí a gente fica, poxa, a gente tem que entender também, é uma coisa que a gente tem que aprender a viver, que é transformar o dia a dia na oração, né? Mas não perder os momentos de oração pessoal. E aproveitar as oportunidades para oração também, né? Isso aí. Então isso eu acho que é um dos maiores desafios, eu acho, que a gente tem hoje. Essa questão da rotina de oração, que às vezes a gente não consegue criar uma rotina, na verdade. E quando a gente tenta, as gurias, às vezes, a maior parte das vezes tem que aprender um outro jeito de rezar, assim. Aquela oração do silêncio. O terço sentadinho, nossa, né? Tá sempre alguém, a Gabriela. Enfim. Isso, quem já viveu isso sabe. Bom, então a gente conhecendo agora um pouco da história do casal, a gente vai para esse segundo momento onde as perguntas elas são um pouco mais abrangentes e vocês aí de casa vão até poder refletirem juntos. E a primeira é para vocês, o que não pode faltar para um relacionamento dar certo? Eu pensei um monte de coisa, tá? Só que eu acho que se a gente for olhar, né, amorzão? Se a gente for olhar quem a gente era, né, com 19 anos, né? E respeito a gente sempre teve um pelo outro, né? Mas eu acho que respeito é a base, claro, de tudo. Mas onde Deus nos pegou pela mão e até onde Ele trouxe, né? Não tem como dar outra coisa senão a fé, né? Porque todo o resto, até o respeito, a gente pode construir em cima da fé.
né? Até o respeito um pelo outro a gente consegue construir em cima da fé, a gente consegue olhar para a pessoa e aprender da fé, a dignidade que ela tem e construir o respeito, né? Mas o que a fé fez na nossa vida, o que Deus pegou a gente e transformou as pessoas que a gente é hoje, né? Tudo por causa dele, tudo ele que nos deu. Então acho que não... Eu tinha pensado nisso já, e eu pensei um pouco nessas coisas, né? É amor, não sei o que, papapá. Tudo isso a gente constrói em cima da fé, na prática. Tudo isso a gente constrói em cima de Deus, né? Porque sem ele tudo é areia, né? Nada é pedra. Então, para construir, primeiro tem que ter a pedra. Não adianta. Eu acho que é. Complementando isso que tu falou, depois se tu quiser falar, só para não esquecer e perder toda a meada. Teve um amigo meu esses dias que me perguntou. Eles sabem que depois a gente vai falando, infelizmente a gente teve um término no final do ano passado, né? A gente estava 5 anos namorando, a gente percebeu que a gente não estava contente com o nosso relacionamento. E a gente sempre dizia um pro outro que a gente não queria ser mais um casal que vive como a maioria das pessoas que estão ao nosso redor vivem, né? Por comodismo um com o outro, ou por não se entregar e querer fazer o outro feliz, simplesmente estar junto por estar, né? E a gente entendeu no final do ano passado, infelizmente, que nós estávamos chegando nesse ponto. Então a gente teve uma ruptura. Mas graças a Deus a gente ficou 2 meses separados, né? E mesmo assim, ambos respeitaram muito ao outro, continuamos conversando. E em fevereiro a gente decidiu retornar, né? E aí quando a gente retornou, a gente sentou e tomou várias decisões juntos. E uma delas foi que eu era evangélico até então, né? Eu não era aquele famoso evangélico não praticante, ou seja, não era, né? A família é evangélica. Famoso batizado. Nem isso, não fui também. Fui o famoso apresentado na igreja, né? Uhum. E aí um dos pontos que ela disse que ela gostaria, ela não, obviamente me impôs, não, isso não faria sentido, né? Mas que ela gostaria que a gente seguisse uma única religião, e como ela era muito mais devota que eu, ou seja, para ela era um valor inegociável e para mim não, né? Eu sabia da importância da fé, porque eu ia uma vez a cada mês na igreja, minha família é evangélica, Assembleia de Deus, né? Então eu sabia da importância, mas também não vivi. E a gente resolveu seguir o catecismo, né? E depois que a gente resolveu, inclusive também estamos vivendo a batalha da castidade, né? Faz parte. E aí um amigo meu me perguntou, Emerson, eu falei com ele acho que faz um mês, o que mudou? Foi em fevereiro, né, que a gente retornou. Cara, o que mudou de lá pra cá? Só que é muito recente ainda, eu sou novo, tô aprendendo o tripé da doutrina cristã, né, então ainda é do catecismo. Então, pra mim, tudo é novo, né. E eu não pude dizer pra ele algo muito concreto e completo. Eu disse, cara, eu tô recém aprendendo muitas coisas, mas o que eu posso te dizer em questão ao nosso relacionamento, o que mudou foi que parece que tudo agora, todos os desafios que a gente tem se tornam pequenos diante de onde a gente quer chegar. A gente tem batalha, sim, tem desafio, mas, cara, em relação ao que era antes e o que é agora, parece que qualquer coisa é um mero desafio, um obstáculo que a gente tem que passar. Exato, antes parece que era uma tempestade, qualquer coisinha hoje em dia é uma coisa que a gente vai superar e eu sei onde a gente quer chegar. Então fez muito mais sentido, né? E agora que tu apontou, eu lembrei bastante desse ponto. Se tu quiser falar alguma coisa agora... Não, tu falou agora justamente isso, do sentido, porque a gente sabe que as coisas têm um sentido. Quando a gente entendeu o sentido do matrimônio, a gente queria abraçar isso. E a gente queria viver ele ao máximo, queria ver ele ao máximo, e as outras coisas, né, e isso se tornou inegociável, né? E é isso aí. Acho que... Quando vocês discordam ou discutem de algo, como vocês procuram resolver? A gente tem 2 formas bem diferentes de lidar com conflito. A Laiana é uma pessoa que quando ela conflita, ela fecha e sai. E quando eu conflito, eu quero resolver o conflito no ato. Eu não gosto das coisas penduradas, nesse sentido. Né? E a Laiana, às vezes, para resolver o conflito dela, ela precisa deixar a coisa girar dentro dela um tempo. É isso que ela precisa. Né? E daí uma das coisas que a gente tem bastante, às vezes, né, que quando acontece um conflito, que não é tão frequente, mas quando acontece, uma das coisas que tem, assim, é que, né, eu sou um cara orgulhoso, a Laiana também é. Mas eu também sou. Então, o que acontece, o que às vezes a gente, acho que dói um pouco, que é assim, eu tenho essa coisa de querer resolver na hora, e daí eu vou lá e tento falar com ela e resolver na hora e tal, porque eu sou fleumático, então eu tenho uma coisa secundária, mas ao mesmo tempo eu tenho um pé lá no sanguíneo e essa coisa, ela é meio conflitosa pra mim, assim. E aí quando acontece, eu quero resolver, porque eu quero estar bem, logo. Né? Eu quero perdoar logo, só isso. Eu só quero que a gente converse, acerte e passe. E a Lai, ela tem essa coisa de que às vezes, mesmo quando ela tá errado, ou enfim, ela quer só se retirar e deixar como se nada tivesse acontecido. E aí ela passa, tipo, de um dia... A cena mais clássica é aquela cena, nós vamos dormir, nós deitamos na cama, eu desliguei a luz e eu digo pra Laiana assim, Laiana, tem certeza que tu quer dormir comigo com isso aqui pendente? Já aconteceu várias vezes.
E aí ela se se obriga a resolver comigo. Mas pra ela seria suficiente dormir e acordar no outro dia, e pra ela acordar no outro dia como se nada tivesse acontecido. Tipo, Que nada, né? Aquilo vai ficar remoendo dentro de mim. Eu só não isso, queria mas conflitar a tua com aquilo. atitude é como se nada tivesse acontecido quando tu acorda no outro dia. Eu sou colérica. Então aquilo eu gosto de remoer ao máximo, aquele negócio Quando tiver assim. oportunidade, daí te larga de novo. Isso. E eu gosto de pegar e se a caixa tá fechada, eu quero abrir, tirar as coisas de dentro e dizer, ó, deu. isso aqui que tá dentro dessa caixa. E a gente vai falar sobre isso agora. E daí a gente vai jogar as coisas fora e o que a gente não quiser a gente vai botar na caixa de E volta a e deu. pior coisa que tem é quando ele consegue, porque ele é todo cheio de, né, Porque eu já razão, conheço a não sei o pessoinha, quê. entendeu? Essa é a questão. Ele me mostra que eu tô errada e quando eu percebo que eu tô errada, eu fico Nossa, furiosa. daí é outra revolta. Né? Mas enfim, é mais ou menos por aí. Depois que a gente entendeu um pouco que isso é meio que Aí às vezes, hoje em dia tem um equilíbrio nisso, né? Às vezes quando eu sinto que a coisa, em geral quem busca a reconciliação sou eu. Sempre é ele, né? Mas quando eu sinto que a coisa chegou nesse ponto, às vezes eu vou sentindo a Laiana. Quando eu levo ela até um ponto, se eu sinto que aquilo tá muito encravado dentro dela ainda, eu saio, deixo ele passar. dá um tempinho. Né? E é muito Esse dia bonito teve assim, porque... Teve uma situação muito legal, tem que comentar. E a gente tava de manhã, acordei, a Gabriela acordou no meio da noite, né? E aí ela levou a Gabi pra fazer xixi, e aí eu tinha deixado a tampa aberta do vaso, porque o homem deixa a tampa aberta, é assim que a gente funciona, a gente não fecha a tampa depois, mulheres, só pra vocês ficarem tranquilas, fecha tá? A gente não fecha a tampa, é assim que é, o trabalho de fechar é o mesmo de abrir. Então, quando a gente tem que abrir, a gente abre. Quando a mulher tem que fechar, ela fecha. É muito melhor assim, dá muito mais paz, tá? Do que ficar exigindo um lado ou outro. Fecha sim. Mas enfim. Aí, eu acordei de manhã e eu levo assim, ó. Acordei e eu tomei a patada. É, porque hoje de noite tu deixou aquela tampa aberta, a Gabriela quase caiu pra dentro do vaso. E aí eu só ouvi aquilo e registrei. Então eu pensei, cara, isso aqui, se eu falar agora, não vai resolver nada. Beleza. Foi, porque eu conheço a minha esposa. Cheguei, foi até o fim do dia, no final do dia eu olhei pra ela e disse assim... É sério? É sério que tu vai me xingar porque eu deixei a tampa do vaso aberta? E ela riu. Porque ela não tinha mais, ela sabia o que tinha acontecido, e eu sabia também, a gente se conhece, e ela sabia que quando eu falei aquilo, eu já tinha passado por aquilo, eu já tinha perdoado, ela não tinha estresse nenhum. Eu só tava querendo lembrar ela que ela não precisava ter feito aquilo e que da próxima vez ela podia ter feito diferente. Que eu também tenho culpa de não ter olhado como Isso, eu tava disse, o vaso. poxa, quando tu vai no vaso, tu não olha se tá a tampa, tu senta direto, né? Quando tu botou tua filha, tu não olhou, né? Porque quando a Gabi acorda de madrugada, eu não ligo a luz, né? Eu faço tudo no escuro pra não despertar ela, senão... E a gente meio que tá dormindo ainda, às vezes faz as coisas e tá meio zumbi, né? Porque vai. E é bonito porque o César, ele sabe que eu sou muito explosiva, né? Muito reativa. E aí, quando a gente tem algum conflito, ele tenta encontrar a melhor palavra, o melhor jeito de dizer pra mim o que ele quer dizer, porque eu sou muito, né? E eu não, né? Eu tento buscar, assim, melhorar, porque eu já logo solto, né? Sem dó nem piedade, sem muita empatia. Então, assim, é muito bonito, porque a gente se conheceu, se entendeu, sabe dos defeitos e tenta, assim, né? Eu Ao vou dizer agora a máximo. importância de se conhecer, que, por exemplo, às vezes tu só acordou num dia que tu não tava bem. E tu acabou, sei lá, a primeira coisa que veio na frente, tu acabou falando pra soltar, né? E aí já o César, se tivesse falado alguma coisa naquele momento, poderia ela se ter quiser me desacessado. retrucar. E aí tu maturou e ao longo do fim do dia, né, tu veio falar. Então essa é... Mas é importante também que mesmo quando isso acontece, em algum momento esse conflito seja trazido de volta e resolvido, para não as coisas não ficarem pendentes, assim, porque isso é uma coisa também, né? Vai acumulando desgosto do lado, vai acumulando desgosto do outro, daqui um pouco são pessoas que não se conhecem mais dentro da mesma casa. Porque, em geral, a gente se conhece quando a gente resolve os problemas. Isso é uma coisa bem interessante do casal, na minha opinião. Que os casais se conhecem muito ao resolver os problemas que eles têm, né? Então, como são muitos anos já resolvendo problema junto, a gente aprendeu a conviver com os trejeitos um do outro, né? Mas isso Eu já resolveria chegando no fim do dia, ó, Calando, tô aqui baixando o tempo do vaso agora, tá tudo certo. Vou te mostrar aqui, o tempo do vaso tá sendo baixado. Né? Não, homens baixem. Tá? Já ia trazer uma... Eu sou um pouco fora da curva, acho, porque eu moro sozinho agora e eu venho de uma família. Na época nós morávamos, quando eu tinha 15 anos, em 12 pessoas dentro de casa. E dessas 12, 7 ou 8 eram mulheres. Então, a maioria da minha família é muito, muito, muito caprichosa nessa questão de cuidado, de limpeza e tudo mais. Então eu fui criado assim, embaixo da tampa do vaso, pra te ter ideia, quando eu termino de mijar, às vezes eu passo com o papel higiênico na volta da tampa do vaso. Muito bem, levando continua baixo, assim. né? Mas foi porque é criação, né? Eu fui ensinado assim, digamos assim. Então, mas, enfim, só uma dentro.
Um momento muito difícil do relacionamento de vocês e qual foi a lição que vocês tiraram deste momento? Acho que o mais difícil, que a gente teve mais conflito, eu acho, foi que nem eu citei antes, que a gente teve que na quaresma eu tinha, no primeiro ano de namoro, né? Na quaresma eu tinha sugerido que a gente fizesse abstinência de relação, né? Mesmo sendo, que deveria ser o estado normal, né? Mas foi a minha proposta. E aí, como eu disse, foi um dos melhores períodos que a gente tinha tido até então do nosso relacionamento. Quando passou, ainda não foi, mesmo depois de tudo isso, da gente ter vivido isso, não foi suficiente pra gente se convencer que deveria viver a castidade, né? Uhum. Então a gente voltou pro ritmo que a gente estava antes da quaresma, né? E ali a gente começou a ter muito conflito, assim, nós dois, né? Muito conflito mesmo. A gente começou a ter muita dificuldade, todas as dúvidas que tinha antes voltaram. Foi bem difícil, assim, foi um período que a gente nunca pensou em terminar, assim, exatamente, né? Mas a gente ficava se questionando muito se era aquilo mesmo que tinha que ser. Porque a gente sabia que não estava saudável e que aquilo não estava bom pro relacionamento, mas também não conseguia, assim... Abrir mão e parar, né? E aí foi um período muito difícil, né? E aquilo demonstrou pra gente o valor de tudo isso, na verdade, o valor da castidade, o valor... Eu acho que foi a primeira vez que Deus deu claramente pra gente, assim, tipo, faz o que eu tô te pedindo, que é o melhor pra ti, né? E depois disso, isso foi amadurecendo em nós, até que chegou o casamento e tudo mais, e hoje em dia a gente sempre fala, né? Às vezes, tipo, quando a gente conversa, assim, sobre essas situações, assim, de casamentos do mundo, assim, né? Meio estranhos, assim, né? Que a gente diz, nossa, como é que as pessoas vivem sem ter esse fundamento que a gente tem, porque isso traz uma paz pra gente em tantas coisas que, tipo, como é que funciona um casamento sem isso, né? Por exemplo, as questões assim, por exemplo, a gente tem comunhão universal de bens, a gente casou assim, né? É uma coisa que eu disse pra ela, pra gente casar é comunhão universal, casamento, não tem, é matrimônio, tudo que é meu é teu, tudo que é teu é meu e não tem conversa, inclusive a herança, né? E tudo, né? E aí, isso é uma coisa, na nossa casa não existe fronteira do meu dinheiro, do teu dinheiro, não sei o que, isso nunca existiu. Nem quando a gente tava namorando direito não tinha isso, né? E eu fico pensando como é que as famílias se organizam, porque daí... o que significa essa divisão? Pra minha visão, muito assim, é que um tem alguns objetivos e outro tem outros objetivos e cada um faz com o dinheiro o que quer para alcançar os seus objetivos, mas aí não tem aquele senso comum do objetivo da família. Não tem isso. Pra mim, eu tenho dificuldade de entender como é que uma família se organiza, por exemplo, o fluxo de grana, né? Vem um monte de conflitos à tona, daí um ganha mais que o outro, quem é que paga mais conta, quem é que paga menos conta, paga igual, tá? Aí isso cria um monte de problemas, né? E aí eu não consigo entender como é que uma família resolve isso, e pra nós isso é um ponto que tá tão assim debaixo de uma pedra, sabe? Porque a moral tá ali em cima, assim. Ele disse, é assim que é, e a gente disse, é assim que é, e pra nós isso nem passa pela nossa cabeça, nunca foi um problema pra nós. Uhum. Então, isso é uma coisa que eu acho que aquela época já veio um pouco assim de tipo, isso aqui é o que eu tenho pra vocês, e é o melhor que eu tenho, e mesmo quando a gente lutou contra, a gente comprovou que realmente não tinha, a gente tinha que viver aquilo, era o melhor pra nós. Então isso trouxe uma tranquilidade pra nós em aceitando as propostas de Deus ao longo da vida, que eu acho que hoje a gente goza de muitos frutos disso, né? Tem muita coisa que para algumas pessoas é um motivo para se preocupar e pra gente simplesmente não é, né? Eu não consigo, fora esse que tu comentou, eu não consigo pensar um momento mais difícil, assim. Foram muitos momentos de desafio, né? Mas em relação ao relacionamento, assim, não teve. As outras coisas foram coisas externas, isso, que é aquilo que tu falou antes, mais uma coisa pra gente resolver. É mais uma coisa pra gente resolver. Ok, vamos resolver mais uma coisa. Fora a nossa casa construída no terreno errado. Sério? Sim, prestes a casar, nossa casa é descoberta no terreno errado, né? Do século XXI. Pronto, vídeo, sabe? Mas assim, é uma coisa que, tipo, aconteceu fora do nosso relacionamento. É uma coisa pra gente resolver. Problemas. Mas o problema de nós dois, eu acho que esse foi o maior, na minha opinião. Mais difícil de... Perfeito.
A gente tocou já de forma meio superficial nesse ponto, mas agora adentrando mais referente a essa questão. Quem era o César e a Laiane no início do relacionamento? Quem são vocês agora? Nossa, essa pergunta é difícil, assim, pra eu responder. Eu acho que os assim, pontos que eu diria que mudaram muito, né? Hoje eu sou uma pessoa muito mais responsável, né? Eu acho que a família e o estado de ser pai me trouxe muito isso, né? Esse compromisso com as coisas, né? Eu sou uma pessoa mais focada, eu sou uma pessoa mais preocupada com o essencial. Eu perco menos tempo com coisa que não me interessa tanto, né? Claro que ainda tem muito para melhorar, mas eu acho que isso é um ponto assim muito drástico que mudou em mim. Não sei se tu concorda. Sim, pra mim não é tanto assim em termos de comportamento, mas assim internamente falando, né? Sempre fui uma pessoa muito estressada, muito... uma pessoa muito estressada, muito controladora, as coisas tinham que ser do meu jeito e, nosso casamento tá melhorando muito isso em mim, né? Uhum. Principalmente tu me ajuda muito nisso. Como eu não tô esperando o mesmo de ti, então ainda tem salvação, essa live. Nossa, sim. Eu percebo, assim, nesse sentido. Tem vários momentos do nosso dia a dia que a Laiana vem com uma preocupação assim, eu digo, isso não interessa. Aí a primeira reação ela fica um pouco brava comigo, mas depois ela realmente não interessa. Ou assim, né, tem todo um script e aí alguma coisa acontece e muda. Né, tu chega pra mim e diz, não tem saída, mudou e agora tu tem que achar um outro jeito. Deixa passar, entendeu? Faz parte. E isso pra mim é muito difícil. E nesse sentido, assim, eu melhorei muito. Sou, assim, muito diferente. Mas eu sempre fui, assim, bem organizada, tentando ser disciplinada e tal. E eu assim, acho que a minha disciplina um pouco espelhou em ti daí. E até mesmo quando tem uma frase que diz, referente ao que tu comentou agora nessa preocupação, que aquilo que não tem como resolvido está. Isso, remediado está, né? Porque não tem remédio, remediado está. Mas é uma coisa que às vezes é fácil de falar, difícil de viver. Assim, né? Pra mim é muito tranquilo, na verdade, porque eu não crio expectativas em relação a quase nada. Pouquíssimas coisas eu crio expectativas, né? Mas a Lá é uma pessoa que está constantemente trabalhando a expectativa dela, né? Diferente de quem eu sou. Então, eu acho que, mas em compensação, tu me trouxe muito dessa coisa de uma espécie de ambição, assim, das expectativas, tipo, eu quero chegar lá. Eu nunca fui uma pessoa preocupada com isso, né? Eu sempre deixei as coisas andarem, né? E hoje, até eu acho que por causa da mudança de carreira profissional, acho que me ajudou bastante, né? Eu me encontrei bastante nessa carreira, então também eu tenho uma pessoa mais ambiciosa hoje no sentido bom, assim, de buscar algo, de trazer excelência profissional, que é uma coisa que nós católicos, né, temos que prezar bastante, né? Que é essa questão da honestidade no trabalho, né, isso tudo. Então, acho que isso me trouxe um pouco, assim. Os nossos opostos deram uma equilibrada, eu acho. Eu acho que tu tem o motorzinho, né, às vezes, né, de me mexer quando eu não quero me mexer, como um bom fleumático, eu sou bem devagar nas coisas. Né? As coisas não me afetam muito. E eu te trouxe um pouco isso aqui não interessa, relaxa, não te preocupa com isso. Calma, respira, tranquiliza. Perfeito. Que nem quando ela falou, eu lembro até hoje, ela me ligando e chorando, porque a nossa casa tá no terreno errado. Aí eu tive a única coisa que eu podia dizer pra ela, tá, ok, tá no terreno errado, vamos resolver. Foi isso que eu falei. Tipo, que pra mim acabou o mundo, entendeu? Claro, primeiro eu disse assim, como assim tá no terreno errado? Daí quando ela disse, não, isso. Eu vou pegar uma pá, arrancar, cara. Daí eu disse, foi uma coisa que eu disse pra ela, eu tive claramente dizer isso, assim. Mas e agora tá no terreno errado? Assim, não tem o que fazer, nós vamos ter que ir lá e dar um jeito de resolver, não tem o que fazer. Mas aí, o que tu quer que eu faça? Pega uma pá, pega o terreno e bota assim no outro terreno. Não tem o que fazer, nós vamos ter que descobrir o que a gente vai ter que fazer pra resolver. Ele é né? muito... Vou ter que programar a tecnologia agora. Tem que fazer uma programação de tecnologia aqui, né? Mas é um pouco isso, assim. Aí, em compensação, a Laiana me ajudou a dar respostas para as perguntas que às vezes eu deixava no ar porque simplesmente eu não tava nem aí. Não queria resolver, né? Show. Então...
Bom, César, um ponto que você admira na Laiana e Laiana, um ponto que você admira no César. Pode ser só um ou mais, se vocês sabem. A gente já trouxe um monte de coisa, né, que a gente tem de um pro outro, assim, né? Mas um ponto que eu admiro na Lai é que o dia a dia é tão grudado, assim, né? Mas com certeza, isso eu falo pra ela desde o primeiro dia que a gente... Acho que a primeira semana, assim, que ela me explicou um pouco como é que era a vida dela, que a gente se conheceu, eu já comecei a admirar isso, que eu acho que a Lai é uma pessoa que ela não tem medo de encarar. Eu sei que ela tem dificuldade de lidar com isso, mas eu acho que ela tem força de vontade por fazer o que ela quer. Em diversas oportunidades da nossa vida, ela demonstrou isso, né? Quando ela estava no Liberato, ela precisava de alguma coisa, ela fazia, sei lá, risoles e vendia risoles. Ou ela fazia trufa, ou fazia, não lembro, não era trufa. Cupcake, vendia cupcake, pegava e ia atrás. E isso eu sempre admirei muito nela. Até para ir pra jornada, ela vendeu o cupcake porque eu tinha de onde tirar algum dinheiro para ir pra jornada. Mas ela não tinha, na época, né? E eu não tinha tanto dinheiro para pagar pros dois também, não tinha como. Então, o que ela fez? Ela foi lá e disse, ok, eu quero ir pra jornada, eu não tenho dinheiro, vou fazer dinheiro, então. Daí ela pegou e fez o que ela tinha que fazer para conseguir o dinheiro, né? Os pais dela não tinham condições de dar para ela o dinheiro pra jornada. Então ela foi lá e resolveu. E eu sou uma pessoa, como a minha família é boa e é ruim, ser uma família que tinha mais dinheiro do que a família da lá. Então, eu não fui ensinado essa coisa, tipo... Cara, quero fazer... Ela tinha uma época que ela fazia sabão e vendia pras tias. Tinha essa coisa, assim, quase que um empreendedorismo. Mas essa coisa de, tipo, de força de vontade. Eu quero chegar ali, o que eu posso fazer pra chegar ali? Ela fazia um plano e fazia. Claro, às vezes ela se frustrava bastante. Mas, ao mesmo tempo, ela tinha essa iniciativa de ir atrás. Então, isso eu sempre admirei nela. Sempre falo pra ela desde do início do nosso relacionamento que eu admiro isso nela, né? É o César. É um compromisso agora. Nossa! Não, mas o César, eu sempre deixei muito claro pra ele também. Ele é muito justo e ele faz muito bem feito as coisas que ele se propõe a fazer, né? Eu nunca, assim... Nunca vi o César tomar uma medida... Nem tudo me propõe a fazer, né? Esse é o ponto, né? Porque ele pensa dele que, né, quer fazer bem feito. Não, brincadeira. Mas assim, né, por exemplo, na tua responsabilidade profissional... Eu sempre quero te elogiar muito, sempre quero deixar muito claro, porque ele teve uma força de vontade também nesse sentido, né? Ele praticamente sozinho, assim, cresceu profissionalmente falando, né? Quando ele mudou a profissão dele. E eu também nunca consigo pensar, assim, um momento em que o César tomou uma medida que não fosse justa. Tu sempre teve a justiça te guiando muito. Principalmente na troca da profissão, porque ele trocou, porque ele tava vivendo uma moral, um conflito moral na empresa. E essa vontade de justiça fez ele mudar e mudou, né? Não tinha contestação, né? E comigo também, quando eu tomo as minhas medidas erradas contigo, te respondo bruta, né? Ou me estresso demais... Sempre a tua justiça me ajuda a acordar, assim, né? Tu nunca me respondeu grosseiramente, nunca em alguma situação, por mais, não, eu realmente tô errado, mas nunca... Enfim, te acho sempre muito justo para ajudar os outros também. Muitas pessoas vêm até ele pedir conselho por alguma coisa justamente por isso, assim. É verdade. E acho que isso é justiça e ser muito responsável por realmente ser melhor, fazer tudo muito bem feito. Bom, já que a gente tá nesse lado mais sentimental agora, vamos para a pergunta penúltima, na verdade, desse segundo momento, que para vocês, apesar de a gente saber que é algo bem amplo e difícil de se definir, mas para vocês o que é o amor? Sacrifício. Sacrifício. Na nossa... De novo, né, se a gente for trazer aquilo que a gente falou antes em relação ao que é indispensável na relação, né, é Deus. Né? Por quê? Porque justamente Ele é o exemplo de amor. Não tem como desvincular o amor que tem que viver no dia a dia com a tua família do amor que Deus vive e nos ama. Né? Então, eu diria que o que é o amor? O amor aqui na Terra é sacrifício. Né?
Lá no céu vai ser a glória, né? Mas aqui na terra é sacrifício, né? Então, tanto que quando a gente casou, a gente escreveu um monte em MDF, assim, a gente tinha, cada mesa tinha uma virtude que a gente queria viver. Em vez do número da mesa, era uma virtude. E aí, a nossa mesa era a mesa do sacrifício, né? Que a gente é muito consciente que o ideal que a gente está buscando é um ideal de sacrifício, onde a gente vai deixar da nossa vida para viver para os nossos filhos, para viver para nossa família, um para o outro, né? Então, principalmente um para o outro, né? Então, eu acho que é sacrifício, né? E às vezes parece duro, né, a gente dizer que o amor é sacrifício, né? Mas a gente aprende também que, vivendo isso, né, a gente aprende o quanto isso nos faz feliz, por incrível que pareça. Através da negativa de si que a gente acaba vivendo mais feliz, né? E eu acho que isso faz um pouco parte da nossa paz, que a gente fala que tem como casal, assim, como família, porque tudo pra nós vira, bom, isso aqui não deu certo, é assim e tal, beleza, vamos ofertar, é isso aí, né? Isso aqui deu certo, que bom, vamos ofertar, né? Então tudo é sacrifício, né? Nada foge disso, né? No final. E eu acho que essa é a base, é que tu não vai desrespeitar alguém por quem tu te sacrifica, né? Não vai fazer mal por alguém por quem tu te sacrifica, né? Então, isso automaticamente vai dando o tom da vida. Vai estar reflexo disso tudo. E dá pra viver isso não só no casamento, né? Óbvio, né? Mas é a forma como a gente aprendeu, né? Não tem o ápice disso tudo, né? Quando chega o casamento. Quer responder algo? Não, tá falando muito bem, não vou nem... Então agora a última pergunta deste último momento. Segundo momento. Oi, Gabi. Tu vai ficar quietinha? Sim. Tá bom. Vem cá então, velho. Bom, saindo agora um pouco do lado mais romântico, que estava aí falando sobre o amor e admiração. Alguém apareceu? Vamos para a última pergunta desse segundo momento, que é: qual a mania mais estranha de cada um? Se houver, né? Obviamente, talvez tem pessoas que não têm, mas uma mania... E a Laia aponta uma do César e o César aponta uma da Laia. Uma mania estranha. Vou dar um exemplo meu, assim. Por exemplo, eu não consigo sair de casa sem dar 3 voltas na chave da fechadura. Já teve vezes que eu fui até o carro e eu não dei 2 voltas. Eu tive que voltar, assim, naquele toque, sabe? É uma mania que eu acredito que poucas pessoas têm, né? Então, se vocês tiverem algo específico, assim, do César e da Laia, se não tiverem, então... bloqueio. Nossa. Se há essa mania estranha. Mania estranha do César. Nossa, mania amor. Da Laiana. Eu acho que eu não vejo, mas daqui a pouco a gente tá tão acostumado um com o outro que não consegue que não é enxergar. Que nem a mania estranha, mas... Gente, não consigo pensar. Não tenho nada que eu possa falar. Next. Próximo. Não. Devo ter manias estranhas, mas a minha esposa não consegue se lembrar. Tu também, né? Vamos agora então para o nosso terceiro e último momento, e esse terceiro momento ele é dividido em 3 partes. A primeira parte, eu irei fazer perguntas para vocês, onde as respostas é de sim ou não, tá? Eles têm placas ali com eles vão virar, no momento que eu fizer a pergunta, automaticamente eles viram sim ou não. A segunda parte desse terceiro momento é respostas de ele ou ela, ou ele ou eu, ou ele ou ela. Que aí eu vou fazer perguntas para vocês vão virar as placas de ele ou ela. E a terceira parte é complete a frase, que eu irei falar a frase, vocês de antemão já, e bate pronto, na verdade, vocês respondem com a primeira palavra que tem na cabeça de vocês, perfeito? Então neste primeiro instante, a Laiane acorda mal-humorada? O César é pontual? Pode vir pra lá. A Laiane é organizada? O César é detalhista? A Laiane é ansiosa? Tem muito! Tem vaquinha de muito! Tem sim ao quadrado? César é indeciso? Eu queria ver se bateu o poder do sim ou não. Não, eu acho que não. Discrepância dele.
Agora esse segundo momento é a plaquinha onde eu vou fazer perguntas, vocês viram, se acharem que for vocês, viram eu, de acordo com a pergunta, e se achar que é o outro, vira a placa de eu ela. Detalhista depende do quê? né? Eu sou detalhista, mas depende do pra quê. Quem é mais sentimental? Quem é mais teimoso? Quem é mais disciplinado? Quem é mais brincalhão? Depende do que, na minha opinião. Quem é mais esquecido? Então, voltar o quê? Desculpa, esqueci. E quem é mais comunicativo? Quem manifestou o interesse primeiro? Quem disse, se vocês lembram, né? O primeiro eu te amo. Falaram junto, mandaram ao mesmo tempo a mensagem. Quando vocês brigam, quem pede perdão primeiro? Você que falou, não deve ser isso, né? Perfeito. E esse terceiro e último momento, eu tenho 5 frases aqui, ao qual eu irei falar. Elas obviamente são incompletas, e vocês falam com a primeira frase, melhor, com a primeira palavra, que vier na cabeça de vocês. Quem em casa quer? Casa. Pode falar junto, sabe? Essa é justamente a mais fácil pra vocês, né? Em casa quer casa. Quem em casa é? Feliz. Ah, para de me copiar. Não sei, eu também falo, vocês falam. Acho que estão com medo de dar na cabeça de falar mesmo. Estar em relacionamento é o mesmo que? Sacrificado. Tá, depois que ele fala é ruim, né? É ruim? Viu? Eu também paraliza. Sacrificar. Casamento nos faz? Feliz. Relacionamento é algo? Importante. De Deus. Bom, então a gente encerra por aqui esse nosso bate-papo. Vamos lá, vou aqui para molhar a palavra, foram bastante minutos aqui de conversa. Eu queria deixar um enorme agradecimento por vocês terem aceitado esse desafio, por ter compartilhado a história de vocês comigo, com as pessoas que estão assistindo. Eu tenho total certeza que eles vão poder aprender muito com vocês. O intuito desse espaço, da criação desse canal é justamente esse. No ano passado, como eu disse para vocês, que a gente passou por um período onde a gente rompeu o nosso relacionamento. Foi um período onde eu busquei entender muitas coisas minhas. E foi onde eu fui atrás também de conteúdos voltados desde maturidade, até mesmo de conteúdos de relacionamento mesmo, para entender muita coisa. E eu percebi que dentro do YouTube não tinha um espaço onde eu encontrava casais compartilhando suas vidas, né? Existe de tudo dentro do YouTube hoje, mas eu não achava um espaço onde casais que, como eu disse, né, o dar certo, ele é nem tanto relativo, porque o dar certo para um casal católico é levar um outro para o céu, né? Destruir sua família, então não é relativo, né, na verdade. Mas a gente busca, eu e a Cauã, trazer pessoas aqui que a gente admira, por mais que a gente não tenha um contato próximo, né? Cauã sempre falou muito bem de vocês, a gente conheceu vocês, eu uma vez, né? Então eu busco trazer aqui casais que deram certo nessa nossa ótica, né? Para que possam compartilhar com as pessoas, porque existe a diferença entre o inteligente e o sábio, né? O inteligente comete o erro, então aprende. O sábio, ele aprende somente olhando o erro do outro. Então o intuito é esse, que as pessoas que ouviram vocês, talvez algum erro que vocês cometerem, elas não cometam, elas possam aprender com vocês e tenho total certeza que vão aprender alguma coisa. Se quiserem deixar um comentário agora no final do vídeo, muito obrigado. E eu abro espaço agora para encerrar. Se vocês quiserem deixar alguma palavra para quem está ouvindo, ou até mesmo, enfim, para falarem o que vocês bem entenderem, para a gente poder terminar esse nosso bate-papo. Novamente, muito obrigado. A gente agradece também o convite, porque é sempre muito bom fazer memórias da nossa vida, né? Porque a gente já passou por tanta coisa e no dia a dia, e no dia a dia, às vezes a gente esquece de tudo que a gente passou. Então, a gente agradece por revisitar a nossa história. Eu diria que aqueles que têm... que eu não gosto muito quando o mundo coloca o casamento como problema, né? O mundo é muito bom em fazer isso, né? O casamento e os filhos colocar isso como problema, como pro homem ele perde a liberdade, para a mulher ela nunca mais vai ter a vida profissional dela depois dos filhos, e popopó, essa conversa toda, né? E eu queria dizer só uma coisa que eu deixar muito claro, que eu gosto de falar, é que o casamento trouxe para mim muita felicidade. E uma felicidade sólida, né? Porque eu tenho certeza que todo dia eu vivo ela, com a minha esposa, né? E com minhas filhas agora, né?
eu acho que, apesar do mundo pintar o casamento como um problema, eu acho que ele é, sim, a base para a gente ter, no futuro, dias melhores. Então, eu acho que vamos ter que dar valor à família e ao casamento e ao matrimônio, né? E só atestar bem firmemente que eu sou muito feliz com a minha esposa. Um casamento muito mais do que eu era sozinho. Perfeito. Gente, muito obrigado por vocês que ficaram até o final. E esse foi o nosso quarto episódio do Quase Livre Aberto. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.